Essa cidade é hoje um destino turístico. Repleta de paisagens medievais e mesquitas, já viveu dias muito mais agitados e violentos. Estamos em Sarajevo, a atual e lendária capital da Bósnia e Herzegovina, uma das 6 repúblicas que faziam parte da antiga Iugoslávia, um país dos Balcãs com uma história tão velha quanto a própria Europa. Durante quase uma década, essa região viveu dias de terror e medo. Conflitos étnicos e separatistas acabaram por desmembrar o país em várias repúblicas. Em 2006, finalmente, a Iugoslávia deixou de existir. Ruas tranquilas, comércio variado, galerias elegantes, barcos de passeio cruzam o rio de um lado para o outro. Quem visita Sarajevo hoje encontra um pedacinho charmoso da Europa que se abre para o mundo. O único risco que ainda parece existir vive nessa ponte, sempre cheia de turistas. Jovens, em boa forma física, passam o chapéu e mergulham no rio 20 metros abaixo. Na época da guerra, a construção foi destruída, uma prática comum com o objetivo de isolar a cidade. Uma coisa muito impressionante, eu vim em 92 cobrir a guerra, depois voltei em 2002, em 2011 e agora. E a cidade não para de crescer desde que a guerra acabou. Isso é um sinal positivo. O turismo atrai muita gente, o aeroporto dobrou de tamanho nos últimos 5 anos. A cidade está, neste verão, lotada de turistas de todos os cantos do mundo, muitos americanos, vários brasileiros a gente encontra na cidade e muitos visitantes de países árabes. Que no verão costumam ir para a Europa e antigamente iam também para a Síria, mas com a guerra civil na Síria, eles buscam outros destinos e Sarajevo é um dos destinos prediletos. Tem voos diretos aqui, vários voos por dia para os Emirados Árabes Unidos, para a Arábia Saudita, também para o Egito. Então a cidade pulsa de turistas, o que beneficia muito a economia de toda essa região em torno de Sarajevo. Tudo aqui é bonito, bucólico. Nada lembra o pesadelo que tomou conta da região há 3 décadas. A qualquer hora do dia, essa era uma cena comum. Gente correndo, se escondendo, pedindo socorro. As marcas dessa guerra ainda estão visíveis nos prédios, como cicatrizes de um tempo passado. Eu lembro bem que assim que quase em Sarajevo, faltando pouquíssimos quilômetros, bom, eu estava dirigindo o carro, né? Eu tinha alugado o carro e dirijo mal, mas ia lá dirigindo, tal. Eu lembro que quase chegando o francês, ele praticamente me ordenou a trocar, parar e dizendo que ele iria dirigir até Sarajevo. Eu fiquei um pouco incomodado, pô, mas eu já vim até aqui, por que eu não posso? E ele foi bravo, insistiu, praticamente pegou no meu colarinho. Eu percebi que estava na hora de eu desistir
da minha insistência em continuar conduzindo o carro, e obviamente ele pegou o volante, e aí nós entendemos por que ele foi dirigindo, porque quando chegou realmente em Sarajevo, os snipers atirando, e era preciso dirigir rápido e bem, e saber, obviamente, por onde entrar. Então, ali ele foi correndo rapidamente, ele sabia que ruas pegar para não ficar, né, para não virar um alvo fácil dos atiradores. E foi até que desceu rapidamente na garagem do hotel onde nós nos hospedaríamos, né? Essa era a Avenida dos Snipers? Avenida dos Snipers. Então, assim, no fundo, o que ele sabia e que nós não sabíamos era como pegar essa avenida de modo que não virasse um alvo fácil, né? Porque se ele pegasse essa avenida ao longo dela, o tempo inteiro, ele era alvo, né? O carro viraria alvo. Então, ele tinha alguns atalhos de modo que ele não a pegasse desde o começo. Hoje, além de destino turístico, Sarajevo se tornou local de um estudo sobre conflito e trauma. Gente que procura entender a guerra pelos sons que ela ainda evoca 30 anos depois. No Museu Histórico de Sarajevo, uma mulher mascarada caminha entre antigas peças de artilharia com uma matraca, imitando o alerta de uma sirene antes do bombardeio. No espaço ainda mais teatral, ela segue a apresentação, agora com um jogo de luz que simula outra chuva de bombas. O objetivo da performance é explorar a relação entre os sons e os traumas da guerra, tema de estudo da professora Alma Zero, da Faculdade de Filosofia e Literatura de Sarajevo, que conduz uma pesquisa em conjunto com a Universidade de Artes de Londres. Sound, as I've already said, being neglected as it was, in terms of contributing through a different perspective or a different lens to this practice itself, is new to me too. And this interdisciplinary approach looks at testimony with regard to the verbal component itself. It looks at images, at word photography, but then we were lacking this one layer, that's the sound in itself. O som, nesse caso, pode ser um degrau para a cura e o aprendizado, para entender como ele gruda na memória de quem viveu uma grande dor. And so what was very interesting to us and to Thomas is to look at sound in a similar way. So as a layer to work on testimony and as a layer to contribute to that healing process, but also as this educational tool. Da mesma forma que uma fotografia, o barulho de uma sirene pode ser o gatilho de um processo de cura ou a chama que vai reacender o trauma. Shooting on our building, they're making fire. And similar to photography, teachers are also sometimes uncomfortable, afraid to use sound in their classes, especially sound that might trigger this process either of healing or unfortunately, of re-traumatizing the participants. Mas a cura de um trauma, como ensina a psicanálise, passa muitas vezes por voltar até ele. É um processo quase sempre doloroso, mas importante na retomada da autoconfiança de uma pessoa. E pode ser também na reconstrução de um país, um território ou um povo. However, to me, what was interesting is being now introduced to this different perspective and layer of, first of all, the internal sound of ourselves and the way in which we perceive it and the way in which it contributes to our own healing, but also the way in which everyday sounds contribute to trauma.
Você tem uma memória auditiva desse momento de chegar? Quer dizer, você lembra dos sons da guerra em Sarajevo? Eu lembro muito dos sons e eu lembro que a gente, né, inclusive dividimos, eu e Leão Serva, dividimos o mesmo quarto. Eu lembro de um episódio e em seguida eu falo da memória auditiva. O hotel tinha sido atacado recentemente e, obviamente, à noite, um edifício com as luzes acesas vira um alvo fácil para os ataques. Eu lembro que a gente estava, e era bem nos primórdios, né, da existência de notebooks, de laptops, mas a gente tinha cada um pequenininho que, evidentemente, emitia alguma luz. A tela. Eu lembro que eu estava trabalhando em cima da cama ali, meio assustado, mas, né, não tinha Wi-Fi, estava só escrevendo ali num computadorzinho e eu acho que era um fotógrafo ou um repórter holandês, bateu na porta muito nervoso, nos dando uma bronca, ou a mim, dizendo que você não pode ficar com essa tela acesa, está tudo apagado aqui, essa tela vira alvo, se você quiser, ou desliga ou entre debaixo da cama, trabalha embaixo da cama, essa foi, ou no banheiro, lembra que falou, ou no banheiro, vai para o banheiro e se tranca no banheiro, mas você não pode emitir luz. Então eu lembro disso. Não são apenas os sons e as imagens que nos fazem relembrar um momento de dor. Uma caneca manchada de café, uma bola de futebol, um caderno rabiscado, ou um relógio que parou de funcionar na hora em que a bomba caiu. Objetos simples que para a maioria das pessoas podem parecer sem valor, fazem parte do acervo sentimental de cada menino ou menina que passou por uma grande aflição durante o cerco a Sarajevo. São objetos que pertenceram a crianças que cresceram naquela época e que agora estão reunidos num único lugar, o Museu da Infância da Guerra. O museu foi inaugurado em 2017. Ele reúne as experiências das crianças que cresceram durante o período da guerra, através de objetos, depoimentos em vídeos e relatos orais. A ideia do museu surgiu meio por acaso, quando 1.500 pessoas foram entrevistadas para contar como havia sido a experiência delas como sobreviventes da guerra. The idea for the museum came by somebody who was a child during the war themselves. It all started in 2010 when the founder of the museum, Yasmin Kohalilovic, who was a child during the siege of Sarajevo, decided to ask his peers, also children, those who were children during the siege, to answer a simple question on a website he created. Nas respostas, muitas disseram que guardavam fotos, brinquedos, diários e cartas. Today we hold more than 5,000 items from more than 18 different conflict and post-conflict zones in the world. And we also have our offices in Kiev, which are led by people from Ukraine. Isso torna o museu um lugar para guardar os objetos que as crianças consideram importantes nas guerras de ontem e de hoje. Acima de tudo, o museu guarda a esperança de que o mundo não precise mais de guerras, para que as lembranças das crianças provoquem apenas sorrisos. O escritor norte-americano John Reed é autor de uma profecia famosa. Ele disse que o século XX começaria e terminaria com uma guerra na região dos Balcãs. Ele acertou na previsão. Mas a verdade é que a história desse lugar sempre foi marcada por conflitos. Se a gente pensar o território numa perspectiva histórica, as guerras já eram comuns por aqui havia muitos séculos. O Império Romano anexou a região por volta do ano 9 a.C., quando os povos existiam apenas como tribos esparsas. No século XII, o Reino da Hungria passou a governar o território. Sérvios, croatas, húngaros, venezianos e bizantinos partilhavam a mesma terra, mas rezavam em igrejas diferentes. Anos depois, a região foi invadida pelos turcos e passou a fazer parte do Império Otomano, um reino que abarcava grande parte do sudeste europeu, Ásia Ocidental e norte da África. Essa região dos Balcãs, ela é uma região que é um cruzamento de impérios, né? Ela sempre foi pelo menos desde a Baixa Idade Média, né? Um entrecruzamento de impérios ali. Né? Vários impérios tiveram interesse na região, como por exemplo o Império Austríaco, a República de Veneza, na Itália, isso muito antes da unificação italiana, que é no século XIX,
O Império Turco Otomano, né, dominou grande parte daquela região. O Império Turco já tinha terras na região, já havia derrotado inclusive os sérvios na Batalha do Kosovo, né, e dominado a região antes mesmo de dominar Constantinopla, que era na época a sede do Império Bizantino. Durante séculos, o poder mudou de mão várias vezes, sempre de forma sangrenta e criando ressentimentos que calavam as populações dominadas. Mas que ressurgiam de tempos em tempos como um vulcão adormecido, mas nunca extinto. Foi assim no início do século XX. Dia 28 de junho de 1914. Nesse dia, nesse mesmo local, o estudante sérvio Gavrilo Princip matou o herdeiro do trono austríaco Francisco Ferdinando. Dia 28 de junho de 1914. Nesse dia, nesse mesmo local, o estudante sérvio Gavrilo Princip matou o herdeiro do trono austríaco Francisco Ferdinando. Ferdinando e a mulher passavam em carro aberto por essa ponte turca, ainda do período otomano. Eles comemoravam a anexação da Bósnia pelo governo austríaco e os sérvios eram contra. Eles sabiam do risco, mas mesmo assim decidiram manter o cortejo. Gavrilo se aproximou do carro e atirou nos dois e os assassinou. Um mês depois do assassinato, a Áustria invadiu a Sérvia e o primeiro conflito mundial eclodiu. Se arrastou por 4 anos, deixando um saldo de 20 milhões de mortos entre militares e civis. Em novembro de 1918, com a assinatura de um armistício, grandes potências imperiais, como o Império Otomano, deixaram de existir. Esfacelada e reorganizada em novos países e territórios, a Europa aparecia nos mapas com uma nova geografia. Nesse momento, a Iugoslávia era um reino formado por sérvios, croatas, eslovenos, montenegrinos e bósnios. Todos esses territórios, tão castigados por invasões e batalhas, ainda teriam que sobreviver aos canhões da Segunda Guerra Mundial. Com a vitória das forças aliadas em 1945, 6 repúblicas passaram a funcionar sob um único governo. A Sérvia, a Croácia, a Eslovênia, a Macedônia, Montenegro e a Bósnia-Herzegovina. Estava formada a República Federal Socialista da Iugoslávia, governada com mão de ferro pelo Marechal Tito. Tito era filho de lavradores, teve uma infância pobre. Quando os nazistas invadiram a região, ele juntou grupos étnicos e religiosos no Comitê Antifascista de Libertação Nacional. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Tito e o Partido Socialista, o Partido Comunista na Iugoslávia, eles conseguiram reunir cerca de 800 mil guerrilheiros auto-intitulados partisanos, né, como se fazia na Itália também, né, partigiano. E esse exército de partisanos, com ajuda externa, ajuda da Inglaterra, ajuda dos Estados Unidos e também alguma ajuda da União Soviética, mas essa ajuda, eu preciso deixar claro, é uma ajuda em forma de equipamentos, é uma ajuda em forma de recursos financeiros
não era uma ajuda em combatentes, não era uma ajuda em tropas. A Iugoslávia conseguiu se libertar sozinha da presença nazi-fascista, né? Sozinha, quando eu falo sozinho, eu quero dizer com seus próprios homens e mulheres lutando, sem a presença de tropas estrangeiras, apenas recursos estrangeiros. Então Tito sempre foi uma figura, desde esse momento, pelo menos da guerra, carismática, né? Não só dentro do partido, da liderança do partido, mas também na sociedade iugoslava. E usufruindo desse carisma é que depois da guerra ele é alçado à condição de líder supremo da Iugoslávia, né? E se manteve no poder com o respaldo do partido, né, da chamada Liga Socialista da Iugoslávia, até 1980. Graças a essa liderança e também em parte pelo seu estilo ditatorial, Tito conseguiu manter a região unificada e coesa durante mais de 4 décadas. Com a morte de Tito em 1980, a unidade da Iugoslávia começou a ruir. Nos anos seguintes, o sistema comunista perdeu força. A queda do Muro de Berlim em 1989 apontava para a derrocada do sistema e a perda de influência nos países do leste europeu. Era um país que já não existia mais, né, que já não podia sobreviver com aquelas repúblicas querendo se separar e se separando num comando único. Era um momento final de uma sobrevivência de um país que já soava impossível, porque você não tinha mais aquele comando soviético, né? Não tinha o comando do Tito, era um país que estava evidentemente se desmoronando, né? Foi nessa época que começou a aparecer um homem que teria papel fundamental na Guerra da Bósnia, Slobodan Milošević. Em cada uma daquelas repúblicas, surgiram grupos e lideranças com discursos nacionalistas e de independência. O empurrão para que aquela coesão se esfarelasse de vez foi o fim do Bloco Socialista em 1991. O regime do Tito acaba, na verdade, com a morte dele. Precede a queda da União Soviética, né? Ele faleceu em 1980 e o falecimento dele também foi assim, algo chocante, porque foi uma comoção internacional. Para que você tenha uma ideia, ao funeral do Tito compareceram 122 líderes de Estado. A morte dele precede a crise soviética, né? Depois da morte dele que vem essa crise e a crise abalou bastante a Iugoslávia. Mas a Iugoslávia já estava previamente abalada por uma outra crise que independia dos iugoslavos, que é a crise do petróleo. Os parlamentos da Eslovênia e da Croácia declararam independência. Milošević, eleito presidente da Sérvia em 89, não concordou em dar autonomia para as duas repúblicas. Foi o começo da Guerra Civil. Em 1991, com a emancipação de 3 de suas 6 repúblicas, a Iugoslávia deixou de existir de fato. Um ano depois, foi a vez da Bósnia viver o mesmo processo. Mas a junção da Sérvia e Montenegro ainda continuou a se chamar República Federativa da Iugoslávia de 1992 até o ano 2006. Tenho a impressão que quando se rompeu, né, o dique político e as repúblicas começaram a se separar, esse aspecto da religião ela veio mais à tona, e aí numa bagunça terrível, né, porque você não tinha um casamento religioso geográfico, ou seja, aqui na Sérvia temos só os cristãos ortodoxos, aqui na Bósnia temos só os muçulmanos, havia uma mistura religiosa e era um quebra-cabeça danado, né? No mesmo bairro, numa mesma rua,
numa mesma região, num mesmo país, você tinha essa mistura de religiões que eu tenho a impressão que numa situação normal não chegaria ao ponto de haver uma guerra, mas misturando a questão geopolítica, geográfica, né, da relação de poder com a religião, o Rachir de Pova foi aceso, e aí, assim, eu tenho a impressão que a religião passou meio que a ser um pretexto, porque é curioso, assim, essas religiões, esses grupos religiosos, um pouco tempo antes da eclosão da Guerra Civil, conviviam de alguma forma, e Sarajevo é uma cidade que você vê essa convivência, assim, é diferente de Jerusalém, por exemplo, em que as coisas são mais apartadas. Havia, de fato, né? Você via mesquita perto de igreja ortodoxa, e esse casamento se rompeu, eu acho que alimentado pelo aspecto político. Na Bósnia, 3 etnias se enfrentavam: bósnios muçulmanos, croatas católicos e sérvios ortodoxos. Os croatas conseguiam armas contrabandeadas pelo mar Adriático. Os sérvios formavam a maioria do exército iugoslavo e tinham acesso a farto material bélico. Os bósnios muçulmanos ficaram espremidos entre os dois lados, cercados nas principais cidades do país. Desde a Segunda Guerra Mundial não se via uma brutalidade como a que tomou conta da região. Sob o comando dos sérvios, a Bósnia passou por um processo de limpeza étnica. Massacres, estupros coletivos de mulheres bósnias e campos de concentração passaram a inundar o noticiário. Enquanto o mundo assistia pela TV aos horrores que lembravam as piores cenas da Segunda Guerra Mundial. Ações lideradas por Slobodan Milosevic, que passaria para a história como o carniceiro dos Balcãs. Todas as decisões, obviamente, racistas, genocidas dele, então, naquela figura foi pendurada toda a imagem do radicalismo sérvio. Mas era um fato, assim, claro que talvez de alguma forma nós todos éramos influenciados pelo que se lia, um pouco pela postura, inclusive, da Sérvia, porque, no fundo, assim, na hora que cai o poder soviético e a Iugoslávia se desmonta, de algum modo, os sérvios assumem essa posição que pertencia antes a um poder central. Então, além de todos os aspectos, eles tinham mais força bélica, inclusive, eles até um momento em que se decide um corte, né, de compra de armas do Ocidente para a antiga Iugoslávia, né, para as repúblicas, e a Sérvia se deu bem, porque ela era mais armada do que a Bósnia, mais armada do que a Croácia, então ela já saiu em vantagem. Mas o sofrimento provocado pela guerra não se mede apenas por mortos e feridos. Junto com os horrores do conflito, vêm também os dramas da vida cotidiana. De dia falta água, de noite falta luz. E é melhor assim. No meio de tanto tiroteio, qualquer ponto de luz pode chamar a atenção e virar um alvo. Eu cobri a Guerra de Sarajevo em 1992. O bombardeio na cidade era constante, 24 horas por dia, barulho de metralhadoras, barulho de bombas explodindo ao longo da cidade. E um jeito de você saber se na região onde a gente estava os bombardeios estavam mais violentos ou menos violentos era olhar o comportamento das crianças. A gente ia para a janela atrás do hotel e olhava se na quadra de basquete as crianças estavam brincando. Se elas estivessem lá, é porque as bombas estavam explodindo longe e não podiam ferir ninguém naquela região. Mas se as quadras estivessem vazias, perigo. É porque o bombardeio estava chegando muito perto.
Eu tive num ponto onde havia crianças que, de alguma forma, estavam brincando, jogando basquete, né? Eles preferiam jogar basquete do que futebol. Tinha lá 2 cestas e tinha um professor que, num horário X lá do dia, em Sarajevo, conseguiu juntar a criançada entre um ataque e outro, entre um bombardeio e outro. Eu disse que era brasileiro. Ele falou que ia te pedir um favor. Eu falei, claro, se eu puder atender, fique à vontade, eu peço o favor. E o favor que ele me pediu, você tem contato com o Pelé? Porque se o Pelé vir aqui para Sarajevo, a guerra dá uma parada. Eu tinha algum acesso com assessores do Pelé, fiz essa proposta, sugeri, infelizmente o Pelé não aceitou, não pôde, não quis, enfim. Foi aqui nessa pequena vila de Medjugorje, na Herzegovina, região da Bósnia, que jovens católicos, no começo dos anos 80, disseram ter visto a Virgem Maria. 17 de julho de 1994, o atacante Roberto Baggio, da Itália, cobra um pênalti por cima do travessão de Tafarel depois de uma partida sem gols. A responsabilidade é de Baggio, ele foi para fora! O Brasil se torna o único tetracampeão do mundo. Os brasileiros comemoram. O mundo vibra com a conquista e parece esquecer que apenas a 2 horas de avião de Paris ou Londres, uma cidade foi sitiada e está sendo massacrada. Hoje Sarajevo está repleta de turistas. É um ambiente de festa permanente. Mas aqui e ali, a cidade não nos deixa esquecer o que aconteceu entre essas ruas. Os prédios ainda têm as marcas de perfuração das balas. Os blindados ocupam o pátio do Museu de História. E quando os blindados vão para um museu, é sinal de que eles não precisam mais combater. Esse teleférico também dá uma possibilidade de ver um aspecto trágico da história da cidade. Porque desta região aqui onde nós estamos, os sérvios, durante o sítio que durou de 1992 a 95 e nunca foi interrompido, daqui eles atiravam na cidade. Com tanques de guerra, atiravam bombas mais poderosas. E os atiradores chamados sniper, com armas de grande precisão, atiravam nas pessoas que se aventuravam na rua. Ali, bem na nossa frente, está a antiga Biblioteca Nacional. Hoje é um prédio da prefeitura da cidade para solenidades e cerimônias. Essa biblioteca foi bombardeada logo no começo da guerra. Ela pegou fogo queimando 2 milhões de livros e documentos. Durante 20 anos, ela ficou destruída até que foi recuperada mais recentemente. O fotógrafo Paul Lowe cobriu a Guerra da Bósnia e é dele algumas das grandes fotos em preto e branco que hoje decoram o hall da biblioteca. Está sempre envolvido com as tentativas de explicar cenas que hoje podem parecer surreais. Paul também fotografou um concurso de Miss.
Na frente de uma foto emblemática, ele diz que participar de um evento assim, no meio de um bombardeio, pode parecer uma ideia maluca. Mas aquilo foi uma expressão poderosa de princípios. A mensagem da faixa carregada pelas mulheres é forte. Não permita que eles nos matem. So, for example, what we're standing in front of here, the Miss Sarajevo competition, which the idea of having a beauty pageant in the middle of a siege sounds insane. But in fact, it was a really powerful expression of what we were fighting for, what we were fighting to defend. We were fighting to defend women, children, people, civic values. O concurso ganhou enorme projeção e uma montagem da banda irlandesa de rock U2, que lançou 2 anos depois na Itália a canção Miss Sarajevo, com direito à participação especial do tenor Luciano Pavarotti. O trabalho de Paul e de outros fotógrafos, artistas, produtores culturais, atores e jornalistas foi o de fortalecer aquela mensagem, ampliar o seu alcance, fazer com que o barulho dos shows fosse maior do que o das bombas. So Don't Let Them Kill Us became a very powerful symbol of that resistance, that cultural resistance. O cerco a Sarajevo, que durou 3 anos, é o mais longo da história moderna. Apesar disso, algumas imagens gravadas na época parecem confirmar que é possível se acostumar com uma rotina de violência extrema e quase fingir que a vida é normal. Como no filme A Vida é Bela, quando a rotina é dura demais, as pessoas criam uma realidade paralela como estratégia de sobrevivência. Agosto de 1994. É um dia de sol em Sarajevo. O transporte coletivo funciona normalmente. Os mercados também. A padaria, é claro, não pode parar. A mulher compra jornal, quer saber se a guerra está perto do fim. Apesar do caos generalizado, ainda tem gente que consegue sair às ruas com elegância. Nesse caso, é aquela parcela da população que não tem realmente como fugir da cidade, não teve como se evadir da cidade, não tinha meios para fugir, não tem outro lugar para onde ir. E viver ali, tentar continuar a ter uma vida normal, mesmo aquela situação terrível, miserável de cerco, é o que restava muitas vezes. Eu sei de casos, assim, por exemplo, de jogos, como se fossem jogos amadores de futebol, organizados em meio a tiroteio, e os snipers, os franco-atiradores, não poupavam as pessoas que estavam assistindo ou jogando, né, nesses campos improvisados de futebol. Né? E, no entanto, as pessoas iam, tentavam levar uma vida normal, porque é o que tinha para elas, né? Elas não tinham como fugir para outro lugar, principalmente depois que o cerco de Sarajevo se fechou totalmente, né? A partir mais ou menos de julho de 92, a cidade está totalmente cercada. E aí a maior parte da população não tem como fugir, inclusive um dos únicos poucos acessos que restaram para essa população foi um túnel escavado debaixo da pista do aeroporto de Sarajevo, que ficou conhecido inclusive como túnel da sobrevivência, porque bem no começo do cerco é por onde a ONU conseguia enviar alguma ajuda na forma de alimentos, medicamentos para dentro da cidade, porque os próprios funcionários da ONU e mesmo soldados capacetes azuis da ONU também eram alvos, no começo do cerco, desses franco-atiradores, né, esses chamados snipers. Esses 2 velhos amigos folheiam o jornal tranquilamente. Já sobreviveram a 2 guerras mundiais. Mas talvez não cheguem vivos ao final do dia. De repente, correria. É preciso buscar abrigo em algum lugar.
Um sniper escondido no alto de um prédio faz disparos a esmo, como se estivesse brincando de acertar um alvo móvel. Soldados franceses das Nações Unidas tentam responder ao fogo. Nas montanhas, ao redor de Sarajevo, croatas, sérvios e bósnios lutam para manter suas posições. Entre 100 mil e 200 mil pessoas perderam a vida enquanto duraram os combates. Outros milhares ficaram feridos ou tiveram sequelas que se prolongaram após a guerra. A guerra na Bósnia começou em abril de 92 e um ponto assustador é que as pessoas que antes se cumprimentavam e às vezes até conversavam pelas ruas trocaram as palavras por balas de fuzis e metralhadoras. Mulheres foram vítimas de estupros coletivos, algumas vezes praticados por seus vizinhos de porta. O ressentimento e o rancor entre os povos da Iugoslávia, que a ideologia dominante havia jogado debaixo do tapete, ressurgiram a todo vapor. Em julho de 1995, a guerra chega no ponto máximo de selvageria. Forças sérvias atacam bósnios muçulmanos na cidade de Srebrenica. É o maior massacre cometido na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O maior genocídio do pós-guerra. Em apenas 4 dias, as tropas sérvias mataram mais de 8.300 bósnios. Nada é poupado. Casas foram incendiadas. E milhares de muçulmanos precisaram fugir da região. O presidente da Iugoslávia, na época, era Slobodan Milošević, o tristemente famoso carniceiro dos Balcãs. O mesmo título também é dado a 2 outros notórios criminosos de guerra, o líder dos sérvios bósnios, Radovan Karadzic, e o general Ratko Mladić. Como resposta a toda essa agressão, logo em seguida uma intervenção internacional da OTAN forçou o fim do conflito. Karadzic, considerado o mentor do pior massacre de civis desde a Segunda Guerra Mundial, foi capturado em 2008, depois de 16 anos se escondendo em cavernas dos Balcãs. Em Belgrado, capital da Sérvia, a prisão de Karadzic provocou manifestações violentas e reuniu apoiadores da extrema-direita que o consideravam um herói de guerra. Mas em Sarajevo, a notícia foi recebida com festa nas ruas. Tanto Karadzic quanto seu general Ratko Mladić foram condenados à prisão perpétua pelo Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia. No ano 2000, Milošević foi derrubado do poder e acusado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra e contra a humanidade, ações praticadas por tropas sob o seu comando na Bósnia, Croácia e no Kosovo. Milošević foi responsável por sua própria defesa e não reconheceu a legitimidade do tribunal para julgar suas ações. I consider this tribunal false tribunal and indictments false indictments. It is illegal being not appointed by UN General Assembly, so I have no need to appoint counsel to illegal organ. Ele morreu na prisão depois de sofrer um infarto antes do veredito do júri. A história recente de Sarajevo foi registrada pelas câmeras de muitos dos meus colegas e a minha própria. A história antiga está nos museus. Eu
Eu estou aqui no Museu Nacional de Sarajevo, o mais importante do país. De todas as obras dessa rica instituição centenária, a mais valiosa é um livro, o Haggadah de Sarajevo. O Haggadah de Sarajevo foi produzido na Idade Média, na região de Barcelona, na Espanha. Após a expulsão dos judeus da Península Ibérica em 1492, o livro veio parar em Sarajevo numa epopeia de vários séculos. O livro sagrado, escrito em hebraico em pele de bezerro, tem belas iluminuras, uma forma de arte medieval usada apenas pelos católicos. Por isso, o livro é considerado tão raro. Ele narra um dos capítulos mais dramáticos e importantes da história judaica, o martírio do povo escravo no Egito e a fuga para a liberdade sob a liderança de Moisés. Uma história sempre comemorada na Páscoa judaica, o Pesach, diz a responsável pelo livro, Leila, explicando que a história é mais ou menos a mesma nos livros sagrados de 3 religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Haggadah generally contains the story of exiting Egyptian slavery. So that's the only that part of the Bible, let's say the story from the Bible, from the Torah, from the Quran, it's basically, let's say, the same, I have to say so. Ninguém sabe como o manuscrito chegou até aqui, mas a suposição é que ele tenha sido escrito entre os anos 1325 e 1350 na nossa era. As manchas são vestígios de vinhos, uma indicação de que ele foi usado em muitas cerimônias de Páscoa. Não é à toa que o livro encontrou refúgio em Sarajevo, também conhecida como a Pequena Jerusalém. No século XV, os judeus foram expulsos da Espanha pela rainha Isabel e o livro seguiu junto com eles. Depois, sumiu por algum tempo, mas sabe-se que passou pela Itália porque recebeu o selo de aprovação da Inquisição, sinal de que ele não foi considerado perigoso para a fé católica. The next few centuries, we really don't have any information. The accurate year in its history, the one that we know of, it's 1894. It's actually the year that the museum bought it. Quando os judeus sefaraditas da Península Ibérica chegaram a Sarajevo, o livro veio na mala. Uma nova ameaça surgiu quando os nazistas invadiram a cidade e o museu e exigiram a entrega do livro valioso. O gestor escondeu o livro e respondeu que ele já havia sido entregue a outros oficiais. They demanded the manuscript. The director and the chief librarian lied that they had given the book to a German officer. They made up a name just that morning. They went out looking for the officers and the head librarian was left to save the book. Hoje, o chamado Haggadah de Sarajevo está a salvo do calor e da umidade nesse compartimento especial. Mas ao ar livre, essa é uma região que transpira religiosidade por todos os poros. Estamos agora entre as belas paisagens da Bósnia, indo para o interior. A sensação é de paz e serenidade. O único cerco visível é o das montanhas dos Balcãs. Foi aqui nessa pequena vila de Medjugorje, na Herzegovina, região da Bósnia, que jovens católicos, no começo dos anos 80, disseram ter visto a Virgem Maria. As aparições semelhantes às de Fátima e outros lugares sagrados despertaram um movimento de milhões de católicos no mundo inteiro que vinham para cá cultuar a Virgem Maria. As aparições projetaram a influência de um movimento dentro da Igreja Católica, a renovação carismática norte-americana. E aqui na região, um fortíssimo movimento de nacionalismo croata. Pierdolę z Bóg
E depois de mais de 40 anos, o Vaticano se pronunciou oficialmente sobre o assunto. O poderoso Dicastério para a Doutrina da Fé, departamento da Cúria Romana que auxilia o Papa, não reconhece o caráter sobrenatural dos eventos e afirma que ninguém é obrigado a crer neles. Ao mesmo tempo, declara que não encontrou nada ofensivo à fé católica, que os fiéis podem crer e receber um estímulo positivo das aparições e até autoriza o culto público à Virgem de Medjugorje. E a resposta que ele dá é que os católicos fiéis que quiserem podem aderir a essa devoção, mas não se fala nada sobre a sobrenaturalidade. Vale dizer, não se fala nada se há ou não uma aparição de Nossa Senhora. Apenas que o que se diz, o que os videntes dizem, o que se criou em torno dessas supostas aparições, não traz problemas para a doutrina católica. Seria dizer que as mensagens que eles transmitem da Virgem Maria estão coerentes com a doutrina católica e não agridem, digamos assim, o católico que acreditar naquelas mensagens e seguir as suas recomendações não está em conflito com a doutrina católica ou com a prática católica. É isso? É isso. Certo. Sempre lembrando, uma coisa que é importante lembrar é que todas as aparições, mesmo aquelas que são consideradas muito oficialmente como verdadeiras, como Nossa Senhora de Fátima, nenhuma aparição é obrigatória para um católico. Você pode continuar sendo perfeitamente católico e não acreditar em nenhuma das aparições, responder, não acatar nada do que foi revelado em nenhuma aparição. A religião que atraiu tantas orações nunca conseguiu evitar o derramamento de sangue. Ao contrário, só acirrou o ressentimento entre as etnias que viveram e se enfrentaram aqui por tanto tempo. Essa é Sarajevo. Cidade tantas vezes cercada, atacada e invadida. Hoje, os invasores chegam desarmados e em roupas coloridas, interessados em conquistar apenas as melhores imagens e experiências. Mas é assim a história da humanidade. Às vezes, muitos têm que sacrificar a própria vida para que as próximas gerações possam viver com liberdade. Muitos têm que combater, correr, buscar abrigo. Viver no porão, em silêncio e às escuras. Para que outros possam voar ruidosos e sem medo em plena luz do dia.